sentar, em nome de Jesus. Vou pedir para irmão Eliane, por favor, fechar a porta, por favor. Meus irmãos, que nessa noite você preste bastante atenção na palavra, naquilo que Deus ele vai falar com você. O momento da palavra é o momento mais importante do culto. Você pode orar na sua casa, você pode louvar na sua casa. Agora, a exposição da palavra nós temos na igreja, na casa do Senhor. E principalmente a palavra de hoje, se você prestar atenção, se você permitir que o Espírito Santo de Deus ele trabalhe na sua vida, que ele ensine, eu garanto que Deus ele vai abrir os seus olhos para muita coisa nessa noite. A sua forma de orar vai mudar, a forma como você vê o mundo, como você vê as pessoas vai mudar. Deus quer abrir o nosso entendimento nessa noite, cabe a nós deixar ele trabalhar, amém? Gálatas capítulo 5 versículo 16. Gálatas capítulo 5. Deixa eu ver se a live está ok. Está ok. Tem gente aqui. Gálatas capítulo 5 versículo 16. Vamos ler até o 21. Gálatas 5, 16 ao 21. Diz: digo, porém, Gálatas 5, 16 ao 21. Digo, porém, andai em espírito, e não cumprireis os desejos da carne. Porque a carne cobiça contra o espírito, e o espírito contra a carne, e estes opõem-se um ao outro, para que não façais o que quereis. Versículo 18. Mas, se sois guiados pelo Espírito, não estáis mais debaixo da lei. Porque as obras da carne são manifestas, as quais são prostituição, impureza, lascívia, idolatria, feitiçarias, inimizades, porfias, emulações, iras, pelejas, dissensões, heresias, invejas, homicídios, bebedices, glutonarias e coisas semelhantes a estas, acerca das quais vos declaro, como já antes vos disse, que os que praticam tais coisas não vão entrar no reino de Deus. Até aqui a leitura da palavra de Deus. Agora vamos à explicação, né, em nome de Jesus. Irmãos, o versículo 16 diz que se a gente andar em espírito, nós não vamos cumprir os desejos da carne. O que quer dizer isso, pastor? Andar em espírito. Se você prestou atenção, a palavra espírito está com o E maiúsculo, não é isso? Então isso quer dizer Espírito Santo. Quer dizer que o seguinte: andar em espírito quer dizer você deixar que o Espírito Santo de Deus ele guie a sua vida. Andar em espírito é você deixar que o Espírito Santo de Deus ele guie a sua vida. Como é que o Espírito Santo de Deus ele guia a minha vida? Através da palavra. Irmão, você percebe quanto a palavra de Deus ela é de simples entendimento? E às vezes somos nós, eu e você, que queremos acrescentar coisas à palavra de Deus e a gente finda sem entender nada. Andar em espírito quer dizer você andar de acordo com a palavra de Deus. Você deixar que o Espírito Santo de Deus ele guie a sua vida. Se você deixar que o Espírito Santo de Deus ele guie a sua vida, você não vai fazer os desejos da sua carne. Pela sua força, não, pela força do Espírito. Irmão, eu e você, se a gente for lutar contra o pecado, sem a ajuda de Deus, sem a ajuda do Espírito Santo, nós já perdemos. Você quer não cumprir os desejos da carne, você quer não andar na carne, você quer não pecar,
seja guiado pelo Espírito Santo de Deus. Seja guiado pelo Espírito Santo. No versículo 17, vamos ler novamente. Gosto de explicar e ler para que todo mundo entenda. Porque a carne cobiça contra o Espírito, e o Espírito contra a carne. E estes opõem-se um ao outro, para que não façais o que quereis. Irmãos, por causa da nossa natureza pecaminosa, a nossa carne sempre quer fazer o que é contrário à palavra de Deus. Irmão, você que está aqui nessa noite, que você é um homem, uma mulher de oração, eu tenho certeza que toda hora que você vai orar, existe uma guerra espiritual dentro de você. Eu tenho certeza que toda hora que você vai orar, existe uma guerra lá na sua casa. Às vezes é um filho que chama, é a mulher, é o esposo que chama. Parece que quando você vai se colocar diante de Deus, parece que se levanta uma guerra espiritual. Aquele parente que faz 30 anos que não fala com você, liga para você no WhatsApp. Só para saber como é que você está, Joaquim. A cobrança liga na hora que você está orando, né? Que é isso? Só que eu não vou nem atender a cobrança, é o diabo que mandou cobrar, tá vendo? Irmãos, por natureza, todo ser humano é assim. A nossa carne não quer fazer as coisas de Deus. Não quer, irmão. Você veja que se você for assistir uma palavra na sua televisão, no seu celular, ou aqui na igreja, uma palavra de 1 hora, vai dar sono em mim e em você. É desse jeito? Mas se a gente for assistir na Netflix, alguma série, Transformers, né? The Walking Dead, né? Qualquer coisa que você gosta, ou na Netflix ou na televisão, enfim, um filme, o sono vai embora. Quando a gente pega esse celular aqui, quando a gente pega o celular, o sono não vai embora? Não é? Vou até ir. Meia-noite, meu Deus, eu tenho que acordar cedo da manhã para ir trabalhar. Por quê? Porque a nossa carne, ela luta contra o Espírito Santo de Deus. E o Espírito Santo de Deus luta contra a nossa carne. O Espírito Santo luta para a gente fazer as coisas de Deus. A nossa carne luta para a gente fazer os pecados. É por isso, irmão, e quando a pessoa ela deixa de vir à igreja, quando a pessoa passa uma semana, um mês, 2 meses, um ano sem vir à igreja, a pessoa ela já vai se entregando por completo aos seus desejos, sem perceber. Não, eu vou sair da igreja, mas tipo assim, Deus ainda está no meu coração. Não é porque eu não estou num templo, uma parede não é nada, que Deus não está no meu coração. Passa 1 mês, 2, fulano está lá no bar. Lá no bar risca-faca, dançando até o chão. É desse jeito. Irmãos, as obras da carne, se você prestou atenção, se na sua Bíblia tem um título em cima do versículo 16, diz assim, na minha Bíblia diz assim, as obras da carne, não é isso? E o fruto do Espírito. As obras da carne quer dizer que é algo que vem unicamente da natureza do homem. Não vem do diabo. Meus irmãos, as obras da carne que a Bíblia diz aqui são pecados. Essa lista de 15 pecados que a Bíblia dá, ela está representando todos os outros pecados. É claro que o apóstolo Paulo ele não ia escrever todos os pecados, não. Mas esses 15 pecados que ele cita, representam todos os pecados que existem. Se você for prestar atenção, se você for estudar, você vai ver que é exatamente isso que eu estou falando para você. O coração do homem, ele é o originador de todo e qualquer pecado. Irmão, o seu coração, o meu coração, o pecado ele vem do nosso coração. O pecado ele está em nós, o pecado ele está dentro de nós. O pecado ele está dentro de nós. Se você já estudou a carta de Paulo aos Romanos, Paulo ele faz a comparação entre a mulher que está casada com o esposo, e ele pergunta assim, quando o esposo morre, a mulher não está livre dele? Aí Paulo diz, Deus matou vocês para o pecado. Deus ele não arrancou o pecado de nós, ele nos matou. Ou seja, nós estamos livres da lei do pecado, mas ainda somos pecadores. Eu e você continuamos sendo pecadores. Você pode dizer hoje assim, não pastor, que hora é?
7h33. Vou fazer agora um jejum. 40 dias só tomando água. Acho que vou até para o monte ali, fazer igual Moisés. Você vai continuar sendo pecador. Vamos deixar de ser pecadores quando nós morrermos. Ninguém quer, né? Mas quando nós morrermos, vamos deixar de ser pecadores. Somente nesse dia. Até lá, vamos conviver com o pecado. Vamos conviver lutando contra o pecado. É claro, agora que aceitamos a Cristo, o pecado não é mais uma prática em nossa vida. Por isso que Paulo diz, aquele que pratica essas coisas, não, o pecado é um acidente. Eu não estou hoje aqui, amanhã eu vou pecar. Eita, amanhã eu vou fazer tal coisa. Então você não é crente. Você não nasceu de novo. Se você está pecando porque quer, peca porque quer, faz errado porque quer. Será que você nasceu de novo? O pecado na vida do cristão é um acidente. É algo que não era para acontecer, acontece. Porém, Deus, Ele nos perdoa. Irmãos, eu trouxe aqui, deixa eu pegar aqui, um breve resumo sobre esses 15 pecados que Paulo ele cita aqui. Eu vou ler aqui sobre cada pecado e depois eu vou chegar no ponto da mensagem. O que é que eu quero falar para você nessa noite? O primeiro pecado que ele cita é o pecado da prostituição. O que é isso? Também podendo ser traduzido como imoralidade. Estou lendo aqui, viu? Não é na Bíblia não, estou lendo aqui. Também podendo ser traduzido como imoralidade. É um termo utilizado pelo apóstolo em outras passagens. 1 Coríntios, 2 Coríntios, enfim. E que se refere a toda espécie de relação sexual ilícita. Deus criou o sexo para ser desfrutado dentro do casamento. Qualquer outra forma de sexo é pecado. Homem com homem, mulher com mulher, é pecado. Capaz de ser até preso falando isso, né? Mas é pecado. Deus criou a intimidade somente para o homem e para a mulher casados. Casados. Qualquer outra forma de intimidade, né, Nata? Nata chega a estar envergonhada. É pecado. É pecado. Glória a Deus. Impureza. Um conceito bastante abrangente que está diretamente ligado à imoralidade. Este conceito inclui não só ações, mas também as palavras, pensamentos e intenções impuras. É isso que quer dizer impureza. Terceiro pecado, lascívia. Uma palavra que também pode ser traduzida como indecência ou libertinagem, e que também foi utilizada por Paulo em outras epístolas, Romanos, Coríntios e Efésios. Este termo enfatiza principalmente a falta de domínio próprio. Tem gente que não tem domínio próprio, e isso é pecado também. Eita, pastor, pronto, não vou para o céu não. Onde a pessoa se entrega totalmente aos seus próprios desejos pecaminosos, sem qualquer decência. Saiba mais, aqui é outra coisa. Irmão, tem um ditado que diz assim: tudo demais é veneno. Tem um ditado que diz. Eu vou mais além, tudo demais é pecado também. Irmão, se você prestar atenção, o pecado sempre é uma distorção daquilo que Deus criou perfeito. Já prestou atenção nisso? O pecado sempre é uma distorção daquilo que Deus criou perfeito. Um exemplo, o alimento. Deus criou o alimento, Deus criou a manga, a maçã. Aí entra o pecado. O ser humano quer comer até sair pelo nariz. Não, vou comer como se não houvesse amanhã. É pecado, irmão. Lascívia, idolatria, o quarto pecado. A idolatria inclui toda a prática de adoração a culto e a falsos deuses, pessoas, objetos ou a qualquer coisa que desvie a adoração ao verdadeiro Deus. Aqui também uma ligação com os pecados relacionados à imoralidade, visto que o paganismo da época havia muitos cultos e rituais completamente fundamentados na imoralidade sexual. Irmão, você acha que idolatria é só você se colocar diante da imagem? Tem gente que idolatra político, tem gente que idolatra jogador de futebol,
Tem gente que idolatra cantor, tem gente que idolatra alguém da sua casa, da sua família. É pecado do mesmo jeito. O que é idolatria? Qualquer coisa que tome o lugar de Deus na sua vida é idolatria. Deus, nós já falamos sobre isso aqui várias vezes. O lugar de Deus em nossa vida é acima de todas as coisas. Acima da minha mãe, do meu pai, acima da minha família, Deus tem que estar. Quando eu pego qualquer coisa e coloco no lugar de Deus, chama-se pecado de idolatria. Tem gente que idolatra pastor. Sabia? Não, meu pastor, se ele orar por mim, é forte a oração dele, eu tenho certeza que se ele orar por mim, eu vou ser curado. Não, aquele pastor da internet, aquele lá, ixi, ali é um santo homem de Deus. Irmão, cuidado com a idolatria. Cuidado com a idolatria. Feitiçaria. Eita, os crentes de macumbeiro. Já viu o crente de macumbeiro? Não fale de mim não que eu vou orar por você, viu? Deus vai pesar a mão na sua vida. O que quer dizer feitiçaria? Deixa eu pegar aqui para resumir. Assim, na antiguidade e também na época de Paulo, uma pessoa que manipulava drogas era muitas vezes identificada como um mago. Portanto, o termo é aplicado pelo apóstolo no sentido de bruxaria. Tem algum bruxo aqui nessa noite? Onde pessoas buscam em fórmulas, poções e encantamentos um poder sobre-humano, refletindo a fé num tipo de magia ao invés da confiança em Deus. O apóstolo aplicou esse termo em estreita conexão com a idolatria. E crente que é macumbeiro, né, irmão? Tem crente que ele é feiticeiro. Ele coloca a fé num objeto. Ele coloca a fé em alguma coisa. Não, se o pastor vier aqui na minha casa e passar um azeite na porta, o diabo não entra aqui. Cuidado, irmão, também isso pode estar se tornando uma feitiçaria na sua vida. Inimizades. O pecado da inimizade é a hostilidade ou a antipatia. Irmão, deixa eu falar um negócio para você. Você que é irmão, que é irmã, que conhece a palavra de Deus, e você às vezes é intrigado de alguém da sua casa, é intrigado de um irmão, de uma mãe, de um pai. Você vem para a igreja, você pode até orar por essa pessoa, mas a sua oração está sendo em vão. É melhor obedecer do que sacrificar. Jesus, visita lá meu irmão. Eu sou intrigado, meu irmão. Aí meu irmão olha para mim, que diabo de crente é você? Não é desse jeito? Aí do que adianta? Isso é religiosidade. Eu orar por uma pessoa tendo raiva dela, sendo intrigado, como o povo diz aqui, né, de ponta de faca. Irmão, nós temos que entender que se nós não obedecemos a palavra de Deus, a nossa oração não tem poder nenhum. A Bíblia diz que a oração de um justo pode muito em seus efeitos. Quem é um justo? A pessoa que foi justificada por Jesus na cruz. Se você não anda diante da palavra de Deus, se você vive em pecado, é intrigado de todo mundo, a sua oração não tem poder nenhum. Se eu sou assim, se você é assim, estamos orando em vão. E acima de tudo, é pecado. O sétimo pecado, porfias, se refere a disputas, discórdias, rixas, busca pela superioridade sobre os outros e contendas. O oitavo pecado, ciúmes. As mulheres que são esposas de homem bonito vão entender o que é isso aqui. Paulo menciona esse termo em conexão com disputas. Isso significa que o ciúme do qual o apóstolo Paulo fala está relacionado ao egocentrismo. Se refere o ressentimento e a inveja pela realização de outras pessoas. Tem gente que ela não pode ver ninguém tendo nada. É desse jeito. Se a pessoa tem um celular, aí se o irmão aparece com um celular melhor, se comprou um desse celular, foi quanto? Ixi, olha, eu vou comprar um celular melhor que o seu. Mulher, comprou esse sofá, que sofá bonito. Aí você senta no sofá, o sofá quebra, rasga. Inveja, ciúmes, também é pecado. Inveja também. Ira. O apóstolo segue o mesmo raciocínio do vício anterior. Ele está diretamente relacionado às inimizades, porfias e ciúmes, que resultam certamente em explosões de ira. 10, meus irmãos, estamos já acabando para
explicar o que você vai entender. Discórdias. Esse tipo de comportamento resulta sempre em reações contrárias às opiniões de outras pessoas. Irmão, conhece aquela pessoa que só ele e ela está certo? Conhece alguém assim? Geralmente essa pessoa é dono de alguma coisa, né? É um empresário, dono de alguma coisa. Somente ele e ela está certo. Se você discordar, é o diabo que está usando você. Irmão, se você é uma pessoa que você acha que você está sempre certo, não, o que eu falo está certo, eu nunca erro, você está em pecado. E eu vou mais além, você está longe de Deus. O orgulho é um dos principais pecados que mostra que eu e você estamos longe de Deus. O servo de Deus, a serva de Deus é, acima de tudo, uma pessoa humilde. Reconhece os seus erros, reconhece as suas falhas. Dissensões, resultado das discórdias mencionadas acima, ou seja, os homens levados por motivos egoístas, buscam honras para si mesmos a qualquer custo. Facções também aparece como resultado natural da sequência de vícios descrita pelo apóstolo, onde grupos se formam e tramam uns contra os outros. Eita Jesus! Ameaçando a unidade da igreja. Este comportamento implica em intrigas partidárias. Ixi, olha aí. O termo utilizado por Paulo aqui em grego, que eu não vou nem saber ler. 13. Inveja. Se refere ao sentimento de descontentamento pelo que o outro é ou possui. Esse é um tipo de sentimento que leva a pessoa a consumir-se. Na Bíblia encontramos vários textos que apontam para o perigo da inveja, como no caso da morte de Abel por Caim, ou na forma como que Jessé foi tratado pelos seus irmãos. 14. Embriaguez. Se refere às manifestações de descontrole, a intemperança ocasionada por bebidas embriagantes. Por último, glutonaria. O termo aplicado por Paulo se refere ao estilo de vida desenfreado e extravagante, que pode ser traduzido nas típicas orgias do paganismo na época. Pronto. Expliquei os 15 pecados. Talvez você tenha entendido. Agora, qual é o ponto central do que eu quero falar para você? Em algum momento aqui, nessa exposição desses 15 pecados, que representam os pecados da humanidade, você viu Paulo dizendo assim: e esses pecados, quem comete é o diabo. Não. Em algum momento você viu Paulo dizer assim: mas as pessoas só cometem isso por causa do diabo. Você viu Paulo dizer assim: não, porque há um espírito de prostituição. Não, irmãos. Absolutamente não, não, não e não. Muitas vezes eu e você estamos chamando de demônio aquilo que a Bíblia diz que não é demônio, aquilo que a Bíblia chama de pecado. Acabamos de ler aqui o primeiro pecado, a imoralidade sexual. Tem gente que diz assim, principalmente muitas irmãs: não, meu esposo está me traindo. Mas eu sei, pastor, eu sei o que é. É um espírito de pombagira. A Bíblia chama de pecado. A Bíblia não diz que é um demônio. Quando você diz, irmão, que é um demônio que está fazendo aquilo, você tira a responsabilidade do homem e coloca no diabo. Sabe o que é que acontece? Você vem para a igreja, eu venho para a igreja, aí eu vou orar, um exemplo, pelo meu esposo ou pela minha esposa. Eu repreendo este demônio. Mas não é demônio, é pecado. Você está agindo de maneira errada. Você vai no médico, o médico diz assim para você: olha, irmão, o seu problema é na cabeça. Você está com um tumor na cabeça, vai para casa, tome Buscopan. Vai adiantar, igreja? Sim ou não? Não. Você está com dor de cabeça, vai tomar um remédio para a barriga, não vai adiantar. Da mesma forma, irmão, se há um pecado na vida da pessoa, não adianta orar para expulsar demônio onde ele não existe. Você olha para alguém, um exemplo, você que é mãe, você olha para o filho
que ele está num pecado. Vamos dizer que o seu filho, ele bebe muito, ele fuma, usa droga, não sei. Nós lemos aqui que é um pecado, pecado. E você diz: eu repreendo este demônio que está agindo na vida do meu filho. Mas o que o seu filho precisa é ter um encontro com Cristo, é ter um encontro com Jesus, para que o pecado seja perdoado em Jesus. Você percebe isso? Como muitas vezes eu e você, a gente diz que é o demônio, mas não é, é o pecado. E pastor, então como é que o demônio age, pastor? Gênesis capítulo 1, irmão. O diabo mostra o pecado a Eva, mas o diabo não pega o fruto, coloca na boca de Eva, não. Quando Deus desceu do céu lá no Éden, Deus olhou para o diabo e disse: ah, caba safado, né? Fez Adão e Eva pecar, você vai, fala tudo aquilo que falou, e você vai ser culpado pelo pecado deles. Deus falou isso? Não. Eva, a sua sentença, você vai dar a luz com dor, ou um negócio vai ter que trabalhar, Adão. Quando você tira a responsabilidade de um pecado e coloca no diabo, você não vai se arrepender. Você não vai se arrepender. O que é moda hoje? Principalmente nos jornais. Fulano faz tal coisa, matou alguém. A pessoa vai dar entrevista ao repórter: foi o que aconteceu, rapaz? Eu não sei, deu um branco assim na minha mente. Quando eu fui ver, já tinha matado. A pessoa tira a responsabilidade de cima dela, que é exatamente o contrário do que a Bíblia faz. A Bíblia pega o pecado, a responsabilidade do pecado, e coloca na humanidade. A Bíblia diz: o salário do pecado é a morte. Nós morremos porque nós pecamos. Então, irmão, que a partir de hoje você comece a olhar para as coisas da forma que a palavra de Deus diz que é. Tem pessoa que ela não necessita que um demônio seja expulso da vida dela. Ela necessita se arrepender dos seus pecados, se converter diante de Deus. Quando eu não entendo o que a palavra de Deus diz, eu vou enrolar tudo, irmão. A Bíblia não diz, irmão, a Bíblia não diz que há um demônio responsável para cada pecado na vida da pessoa. A Bíblia não diz. A Bíblia não, procure na Bíblia. Procura aí, depois você chegar em casa, procura no Google: espírito de prostituição, espírito da bebedeira. Coloca lá: demônio que faz a pessoa, não sei, fazer alguma coisa errada. Na Bíblia não existe isso. A Bíblia chama isso não de demônio, mas de pecado. E quando você entende isso, você vai olhar para o esposo seu e ver que o que ele necessita é de perdão dos pecados. O que ele e ela necessita é se converter, se arrepender dos seus pecados. Você percebe que em nenhum momento é citado a ação do diabo junto a esses pecados? O que é que o texto começou dizendo, irmão? Andem em espírito, e vocês não vão cumprir os desejos da carne. O texto começa dizendo: vigie por causa do diabo. Não, está falando de nós, porque o pecado vem de nós. O pecado ele vem de dentro do nosso coração, está em nós o pecado, igreja. Não tem nada a ver com o diabo. É claro que existe uma ação do diabo, para que você venha pecar, para que você venha errar, mas não é o diabo que peca, somos eu e você. Que tem que se arrepender, somos nós. Irmão, vamos dizer que Deus matasse o diabo e o pecado continuasse no mundo, o mundo ia continuar da mesma forma, porque o mundo está da forma que está hoje, não é por causa do diabo, é por causa do pecado. O mundo está da forma que está hoje por causa do pecado. Lê a Bíblia, irmão. Lê a Bíblia. Antes de Deus ele criar Adão e Eva, quem é que já estava aqui na terra? O diabo. Mas no começo Adão e Eva viviam num paraíso, num bem bom, mas o diabo estava lá. Quando foi que tudo desandou? Quando o pecado entrou. Quando o pecado entrou. Existem muitos pecados que nós erradamente achamos que é o demônio. Tem alguém na minha família que bebe muito.
Não, pastor, é um espírito de bebedeira. A Bíblia não diz que é um espírito, irmão. A Bíblia diz que é um pecado. Então qual é que tem que ser a minha oração? Deus, liberte esse meu familiar. Deus, salve ele. E pregar o evangelho para ele. Porque se você ficar pensando que é demônio, você vai ficar só orando, demônio vai embora, demônio vai embora, demônio vai embora. E o que a pessoa necessita de verdade é do evangelho, ouvir o evangelho de Jesus. Quando nós tratamos como demônio o que a Bíblia chama de pecado, o que é que nós fazemos? Nós vamos ter um entendimento errado da palavra de Deus. Irmão, existe algo que está lá em Romanos capítulo 1, 2 e 3, que fala sobre a depravação total do ser humano. Isso é uma das doutrinas mais importantes que eu e você temos que aprender. Porque a Bíblia ensina que o mundo está da forma que está por causa do pecado do homem. A Bíblia diz que quando alguém nasce, uma criança nasce, ela já nasce com a sua natureza pecaminosa herdada dos seus pais, que começou lá em Adão e Eva. A Bíblia diz que por Adão o pecado entrou, mas por Jesus veio a salvação. A palavra que eu preguei no dia 25 de dezembro do ano passado, o anjo disse a José: José, Jesus virá para livrar o seu povo do seu pecado. Jesus não veio para livrar a gente, não, do diabo, do pecado. Quando a gente é livre do pecado, a gente também é livre do diabo, irmão. Não pense você que o demônio tem o poder de pegar alguém, agora isso aqui é meu. Irmão, se Deus desse esse poder ao diabo, quem é que ia estar vivo? O diabo, para poder tocar na vida de Jó, teve que ir lá no céu pedir a Deus. Irmão, eu garanto para você, o diabo tem muito menos poder do que você pensa que ele tem. As igrejas de hoje dão poder ao diabo que ele não tem. Não, pastor, vamos até, quando eu vou orar, eu oro baixo, para o diabo não escutar. Sabe que tem gente desse jeito? A irmã disse para o pastor: pastor, aqui na nossa igreja tem um culto de oração, mas todo mundo ora baixo para o diabo não escutar. Já imaginou? Irmão, não dê ao diabo o poder que ele não tem. O seu problema não é o diabo, é o pecado. O seu maior adversário não é o diabo, é você mesmo, a sua natureza, a minha natureza. Quando nós não entendemos isso, nós também vamos agir, orar errado diante das situações da nossa vida. Você ora errado, irmão. Porque quando a gente não entende a palavra de Deus, nós vamos orar errado. Porque é um pecado que está na vida da pessoa, você vai pensar não que é uma ação do diabo, que o diabo é responsável por aquele pecado, quando não é. A responsabilidade é do homem. A responsabilidade do pecado é do homem. Assim como não tem, aqui eu já falei. Irmão, sabe por que as pessoas colocam tudo hoje na culpa do diabo? Sabe por quê? Não, eu vou lá na igreja, tem o culto de libertação, sexta, 9, 15 e 19, marketing. Tem o culto de libertação, o pastor ele vai orar por mim, vai ficar tudo bem. É fácil dizer isso. Mas o que é que eu devia dizer? Eu tenho que me arrepender. Eu tenho que mudar. Eu tenho que deixar o pecado. É fácil colocar a culpa no diabo, que nem Adão e Eva colocaram. Demônio se expulsa, mas pecado tem que se arrepender. E nós não queremos se arrepender. Pecado não se expulsa, pecado se arrepende. O pecado é o que afasta o homem de Deus. O diabo não tem poder de afastar o homem de Deus. É o pecado, a Bíblia diz. A Bíblia diz: os seus pecados, os vossos pecados, fazem separação entre vocês e o vosso Deus. Pecado não se expulsa, irmãos. Pecado se arrepende. Talvez você está aqui nessa noite, está passando por alguma coisa, por algum problema na sua vida. Sabe que o problema não é meu e seu? Nós temos que reconhecer os nossos erros. Não colocar na conta do diabo. Porque se nós continuarmos colocando na conta do diabo, vai dar errado.
Porque um dia nós vamos perceber que não é o diabo, sou eu. A minha natureza, sou eu. O diabo não tem nada a ver. O diabo, ele cria a situação, mas o diabo não faz você pecar. É a minha e a sua natureza que nos faz pecar. Portanto, irmãos, o que temos que fazer é tratar pecado como pecado e demônio como demônio. Irmão, demônio é fácil reconhecer. Demônio é fácil reconhecer. Você vê uma pessoa com uma voz grossa, babando pela boca, subir na parede, não, mano, é demônio. É demônio. Agora, pecado é pecado. Se você disser que pecado é demônio, você vai estar agindo da maneira errada. Você vai estar agindo da maneira errada. Você vai orar errado. Você vai orar errado. Tem gente que vive orando pela sua casa, pela sua família, e ora errado. E Senhor, eu expulso esse espírito de tal coisa. Mas a Bíblia não diz que é um espírito, a Bíblia diz que é um pecado. Irmãos, Jesus Cristo veio para nos libertar do poder do pecado, da escravidão do diabo. O que a minha e a sua família precisa? Talvez essa pessoa que você está lembrando dela durante a palavra, o que essa pessoa precisa é ouvir o Evangelho. O Evangelho liberta. Teve um grande homem de Deus que ele disse que o Evangelho é como um leão preso dentro de uma jaula. Você só tem que soltar o Evangelho. Ou seja, você só tem que falar. Fale o Evangelho para a sua casa. Pregue o Evangelho para a sua família. Quem faz a obra é Deus. Nós só podemos levar o Evangelho até os ouvidos das pessoas. O Espírito Santo leva o Evangelho do ouvido para o coração. Nós temos que orar pela nossa casa, mas nós também temos que pregar pela nossa casa. Pregar o Evangelho, o Evangelho. O Evangelho é o que liberta. Doutrina de igreja não liberta. Doutrina de homem não liberta. O que liberta é o Evangelho. Jesus é o que liberta. Por isso que eu digo, Jesus Cristo é a solução para todos os nossos problemas. Basta a gente buscar a Ele. Seja pecado, seja demônio, Jesus expulsa, Jesus perdoa, Jesus faz a obra. Em nome de Jesus. Amém? Vamos aplaudir a Jesus.